Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 50. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Junto comigo, Luiz Paulo Aranha e Cássio Bruno, que são os gestores. Hoje é dia 7 de novembro de 2023, são 11 horas da manhã. Cássio, vamos começar então, como a gente sempre faz aí, falando de cenário internacional. Acho que foi uma certa continuidade aí do que a gente falou assim no mês passado. Só que eu acho que alguns temas ali estressaram um pouco mais, né? Enfim, principalmente na parte do juro americano, que eu acho que ditou aí o mês aí nos mercados globalmente. Como é que você resume aí o mês de outubro? Bom, mês passado acho que é um mês importante, um mês principalmente de juros, né? Então, toda uma questão de higher for longer, o juro mais alto por mais tempo. O que aconteceu é que o 2 anos ficou relativamente parado, com o 10 e o 30 anos abrindo, quase que deixando a curva completamente flat. Então, o 2 anos, o mesmo preço de 10 anos, que é o mesmo preço de 30 anos. Então, o mercado, de certa maneira, na nossa leitura, ele tem dois motivos para ter feito isso. Um motivo é o risco fiscal, que a gente acha que é pouco provável, e o outro é que o mercado colocou no preço que o crescimento econômico ele é mais alto, mais constante, e a recessão saiu bastante do preço. E aí isso justifica, numa recessão, não justifica uma curva invertida, justifica uma curva mais flat na não iminência de uma recessão. Então, o que o mercado fez mês passado? Tirou esse risco de recessão e abriu juros, e aí os mercados todos eles se reprecificaram por conta de custo de capital, não por crescimento. O crescimento já vinha sendo precificado na Bolsa, principalmente na Bolsa Americana, e agora, no segundo momento, você precificou na outra ponta um aumento de custo de capital. Então, acho que isso foi um pouco na parte de juros, mas mais importante que isso, eu acho que é super importante isso, mas também foi um mês da guerra, né? Então, mais uma guerra, o mundo ainda numa complexidade grande, e isso acho que teve algum impacto em petróleo, mas o mais importante para citar disso é que mesmo com uma guerra dentro do Oriente Médio, que um risco de escalar, o petróleo não teve capacidade de fazer novos highs, né? Então, o petróleo ali chegou a 92, 93 dólares quando a gente olha o Brent, hoje já está em 85 dólares. O que isso significa na nossa visão? É que a demanda por petróleo não é tão grande como o mercado esperava. Então, aquele crescimento econômico pujante pode ser que esteja desacelerando. A nossa tese é que em algum momento do tempo o impulso fiscal americano passa, a política monetária começa a fazer efeito, ela está mais atrasada que o normal, mas ela começa a fazer efeito e a economia americana desacelera. Então, de certa maneira, a gente falou isso mês passado, a gente acha que tem falado mais isso. Acho que a gente está chegando mais perto do momento de desaceleração econômica americana e as commodities, principalmente o petróleo, num momento de guerra ter caído é um indicativo de que isso pode estar acontecendo. Então, a gente acha que o juros está muito próximo dos highs nos Estados Unidos. E aí, Ana, eu vou pegar esse fechamento aqui do Cássio, que acho que tem um impacto importante aqui para a gente, né? Obviamente, o juro sobe lá, a gente apanha aqui, né? Sim. A gente é parte aí da cauda aí da aeronave, mas essa fala final aí do Cássio, que a gente está próximo aí vamos dizer assim, do aperto monetário e uma virada de ciclo, acho que isso é uma mensagem importante até para a gente começar a falar de Brasil também, né? Exatamente, até porque, né, o movimento que a gente viu aqui no Brasil, ele foi muito explicado pela Treasury. Tá certo que aqui também, né, o fiscal piorou com a mudança de meta, mas grande parte de todo esse movimento foi devido às Treasuries e o aumento do custo de capital como um todo, né? Então, o mercado aqui, ele tirou praticamente, ele colocou só mais 3 quedas de Selic, né, na curva e deixou um prêmio muito alto no mercado. E quando a gente volta e vê esse cenário de que o petróleo não conseguiu fazer high e a gente está vendo os indicadores antecedentes, né, desacelerando, nos dá vamos dizer,
o indicativo de que realmente nós estamos em fim de ciclo. Então, a gente está mantendo, né, as posições como a gente vinha carregando, né, e sofrendo aí ao longo desses últimos 3 meses, mas a gente está vendo já grandes indicativos que está sendo, está muito no fim desse movimento, né, o começo do mês agora já deu uma voltada, então a gente mantém a posição, não teve nenhuma grande, vamos dizer, distorção do ponto de vista micro, né, mas foi muito do ponto de vista macro, e os papéis muito sensíveis, né, à questão de juros e à questão de ciclicalidade, sofreram bem mais do que os papéis menos alavancados e mais globais, né? Então, os bancos se defenderam um pouco mais. Né? E aqui no Brasil continua um debate ainda muito confuso, né, em relação ao fiscal, que apesar do mercado já ter na expectativa, né, um déficit de 0,8%, 1% do PIB, a fala de que você não vai perseguir a meta zero, deixa, né, essa relação de incentivo entre Congresso e Executivo uma posição muito frágil. Né? Então, o mercado coloca um prêmio adicional, mas 90% do movimento foi a Treasury. Né? Então, a Treasury, vendo esse cenário de que se a gente está no fim desse movimento, né, e a última reunião do Fed, acho que teve mais um passo nessa direção também, de confirmar que o Fed até está com medo de subir mais, né, apesar da dinâmica de inflação ainda não está totalmente vencida, nos mostra que esse movimento também, mesmo com o fiscal piorando aqui, os ativos têm muito prêmio para fechar se a Treasury voltar a patamares mais razoáveis. E falando do FIA, né, que ele fechou o mês e ano, aí, respectivamente, com 7,76 negativo e 7,28 negativo, contra um Ibovespa de 2,94 negativo no mês e no ano 3,11 positivo. Basicamente, o mês, esses últimos 2 meses aí, basicamente o commodity andou, né, e a parte do cíclico doméstico apanhou, mas quando a gente olha para frente, a gente acha que a simetria está justamente aí, né, que onde os valuations desses ativos, né, de varejo, tirou completamente o crescimento do preço, sendo que o Brasil aqui talvez tenha uma recessão técnica, mas não está, né, caminhando para uma recessão, nossa balança super forte. Então, os valuations ficaram realmente descontados, né, com prêmio, né, no juro real muito alto. Né? Então, fazendo a conta aí de um juro de 10 com a inflação de 4, a gente ainda carrega um juro real de 6, onde no mundo inteiro você não tem isso. Né? Então, ainda está tendo um carry trade forte, apesar, né, da indicação de queda de juros. Então, a gente acha que tem espaço para fechar isso e tem muito prêmio nas empresas, que as empresas estão indo bem, né? Algumas sofrendo pontualmente com a questão, né, de intervenção do governo por imposto, por JCP, mas muita coisa nem passou ainda. Né? Então, o mercado coloca meio que tudo no preço e a gente está vendo aonde tem muito prêmio aí para ser capturado numa melhora de mercado. Sim. E aí, Cássio, falando do Equity Hedge, né, que no mês aí menos 0,11%, no ano 8,54%, contra um CDI de 1 no mês e no ano de 11,02%. Como é que você pode resumir o mês? Acho que de uma maneira geral, assim, pegando todos os books, assim, os pares, foi um mês onde você teve uma parte atípica, assim, onde um volume grande de retornos mais para o lado negativo, né, que aí culminou esse retorno final aí no mês. Esse foi um mês de pouca dispersão, né? Então tudo perdeu, muita coisa perdeu um pouco, algumas coisas ganharam. Os destaques positivos foi do setor de utility, saneamento, principalmente, mas o resto tudo perdendo um pouquinho. E parte do tudo perder um pouquinho, acho que eu não comentei ali no começo da minha fala, mas acho que o mundo está mais ilíquido. A liquidez das bolsas no mundo inteiro caiu, e de certa maneira o que está acontecendo é uma retirada de liquidez do sistema, que os movimentos se tornam muito mais relacionados a um fluxo marginal de algum papel do que necessariamente o fundamento. E aí no mês passado o que aconteceu foi um pouco essa desmontagem pequena de posições. É um mês que são 3 meses que o fundo não vai bem, o
o fundo não vai bem junto com o mercado, né? O mercado também não indo bem, então as posições estão sendo vendidas contrárias ao fundamento, um pouco por redução de risco. E aí o que a gente está vendo é a oportunidade de se posicionar onde a gente está com mais convicção. A gente está com um book muito casado, quando eu digo casado é muito intersetorial, de empresas muito parecidas, e nós estamos vendo muita distorção. E quando essas distorções corrigirem, acho que a gente tem um espaço aí para ganhar dinheiro. Então, de certa maneira, o que a gente viu foi essa distorção aumentando, bastante disperso, pouco concentrado em alguma coisa. Então, no final das contas, é um pouco o que aconteceu. Vários setores, perdeu dinheiro em financials, perdeu dinheiro um pouco em varejo, perdeu dinheiro acho que os dois principais talvez tenham sido esses, assim. Commodities, né? Commodities a gente perdeu um pouco de dinheiro. E por fim, o long bias, né, que ele fechou o mês aí com 4,74 negativo no mês e no ano 1,89 negativo, contra uma bolsa aí de menos 2,94 no mês e no ano 3,11 positivo. Pegando até o nosso fechamento ali do Multicast do mês passado, a gente já comentava, a gente até dividiu um gráfico aí para quem viu via YouTube, mostrando quão barato estava a bolsa. Acho que segue o mesmo racional e por essa razão a gente não diminuiu a exposição líquida do fundo, né, o net comprado. Né? A gente acha a bolsa ainda mais barata. Acho que a grande questão da bolsa é essa estabilização da Treasury. Então, o que é o cenário positivo para o Brasil na nossa visão? É uma desaceleração da economia americana ou uma recessão marginal, não uma grande recessão que se torna um problema, mas uma desaceleração maior da economia americana que permitisse que os juros estabilizassem, que o mercado tivesse mais clareza que o juro terminal americano é próximo de onde a gente está. Se isso acontecer, tem duas coisas para acontecer e dois fenômenos principais. Acho que o primeiro, obviamente, é o custo de capital global cair um pouco, e o segundo, com uma inversão da curva americana e depois, posteriormente, o curto caindo um pouco. E a segunda parte abre espaço para a política monetária brasileira. Então, hoje o mercado que precifica aí 10,5 com 11 de juro terminal, depende um pouquinho para cá, um pouquinho para lá cada dia, a gente pode trazer isso de volta para 9, 9,5, que seria um juro real ainda alto para padrões, não seria um juro real estimulativo, seria um juro real neutro, que nós estamos falando de uma inflação de 4 com 5 de juro real. Não é estimulativo, mas seria uma coisa neutra. E o neutro para o Brasil, 9%, já cria espaço enorme para as ações andarem no Brasil. E a gente acha que esse é o cenário mais provável. Uma desaceleração americana, com o juro aqui tendo mais espaço para cair do que está na curva hoje, e espaço para as ações ligadas ao setor doméstico no Brasil performarem muito bem. E sem prejudicar sem prejudicar muito as ações de commodity. Legal, tá joia. Bom, com isso a gente vai encerrando aí o Multicast número 50. Agradecer a todos aí que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir e desejar a todos aí ótimos investimentos. Obrigado.